Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo na madrugada. Hoje o nosso novo episódio do podcast Pra Elas Pode é especial. Muito, porque nós temos as nossas assessoras para assuntos aleatórios. Todos os assuntos, todos que vocês sem imaginarem, exceção. Mais alguns. Elas são jurídicas também, né? São jurídicas, são tecnológicas, são modeletes, são tudo. Elas são maquiadoras, cabeleireiras e são as estagiárias de direito mais lindas do Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda. Exatamente. Pessoal, tudo bom com vocês? A gente está muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês mais um Pra Elas Pode. E hoje nós estamos assim rejuvenescidas. Porque a gente está trazendo jovens mulheres. Também queremos ouvi-las. Qual é a perspectiva da jovem mulher? O que ela espera? Quem que a gente está trazendo, Michele? As nossas lindas, maravilhosas, Alice Peixoto da Silva e Laura Maria de Oliveira Ternes. Duas coisinhas lindas, maravilhosas e jovens. Estou me vendo começando na faculdade de Direito. Elas são muito melhores do que eu, gente. Menos loucas, mais centradas, responsáveis. Meninas, sejam muito, muito bem-vindas no Pra Elas Pode. É um orgulho enorme a gente fazer parte desse projeto. A gente, desde que vocês idealizaram esse sonho, a gente, comprou a ideia na hora. Sim. E é muito incrível participar dos bastidores, ver as convidadas. Perto, né? De participar de cada etapa, na verdade, né? Porque desde o início da ideia até agora, e ver as coisas acontecendo, e ver tudo, assim. Então, a gente tá aqui no lugar das convidadas, é uma honra muito grande. Até engraçado. Né? Até chega a ser um pouco engraçado. Essa era a nossa surpresa para vocês. Foi um pouco de... de surpresa. A gente foi pego de surpresa pra estar aqui hoje. Foi uma luta para convencer, né? Foi. Já convencemos pessoas de coisas bem complicadas, mas para convencer as duas ontem foi um trabalho. Né? Porque elas se cobram demais, sabe, gente? Então, mas a ideia realmente, primeiro, obrigada, né, por terem aceito. Segundo, é importante a gente poder compartilhar, já que a nossa ideia é compartilhar várias informações, vários momentos, né, carreiras, mas, acima de tudo, um olhar do jovem também, porque a ideia é essa, né? Então, isso que a gente combinou aqui de conversar com vocês, eu e a Michele, de falar assim, o que vocês pensam? Como que vocês se comportam diante de tanta coisa nova, né? Primeiro, já aceitar de estar aqui sem saber, né? Mas essa é a nossa ideia. Então, assim, eu acho que nós podíamos pedir para elas dizer o que elas fazem, né? Sim. Para quem não conhece, né? Pensando que nós estamos ultrapassando Tijuca e São João, Canelinha, Brusque e Santa Brasil Catarina. E o mundo. Meu Deus. Então, quem é a Alice? Eu sou Alice Peixoto da Silva, eu tenho 21 anos, eu tô cursando Direito, já tô no 9º período, naquela fase complexa de passar na prova da UAB, fazer TCC, tudo isso. E faço estágio no escritório de advocacia da doutora Lélia, já faz 3 anos. E, assim, é uma experiência incrível e, no momento, eu pretendo seguir na carreira da advocacia, né? Mais pra frente, eu vou ver se vou estar aberta a possibilidade de concurso, essas coisas, mas o meu objetivo principal e o que eu adoro fazer hoje é na área da advocacia mesmo. Eu me chamo Laura, eu tenho 20 anos, recém-feitos, né? Eu também curso Direito na Univale, estou no 4º período, mais ou menos caloura ainda. Também faço estágio no escritório da doutora Lélia, que, inclusive, né, também minha mãe. É uma experiência muito, assim, intensa. A gente convive muito juntas, né? Tanto muito em casa. Intensa, muito intensa. Porque são iguais, tá? Inclusive tem esse detalhe também. Personalidade forte. Mas é uma experiência muito incrível poder ter esse contato com a advocacia de perto, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão da prática, enfim. E mesmo estando tão assim, no começo, né, no início da faculdade, já consigo ter uma visão assim dessa questão prática, isso é muito importante. Então a gente tá muito feliz, né, com essa oportunidade. Assim. Muito, é incrível. E quero perguntar, que as experiências não sei se foram iguais, mas por que o direito para cada uma de vocês, né?
Bom, pra mim o direito não foi uma escolha clara, eu não me identificava com a profissão desde pequena. E eu sempre gostei muito de maquiagem, de sapato, e eu achei que eu seguiria por esse caminho, de moda, estética. Até cogitei jornalismo, por eu gostar muito de escrever e de falar em público desde pequena. E comecei a analisar os cursos de graduação quando me formei e comecei por eliminação. A área da saúde foi a primeira coisa que eu descartei, porque eu não ia saber lidar com as situações que iam chegar pra mim. Então eu falei, não quero odonto, não quero medicina, não quero nada disso. E depois comecei a descartar tudo que tinha matemática, porque eu ia bem, mas não é uma coisa que eu gosto e eu não ia conseguir lidar com aquilo todo dia. E aí a mãe falou, Alice, tu gosta muito de escrever, tu escreve bem. Por que tu não pensa em direito? Dá uma olhada, vê nos sites das universidades, enfim, o que tu acha? E aí eu falei, nossa, direito eu não tenho nenhuma crítica a fazer. Eu criticava todos os outros cursos e direito eu não critiquei. Aí eu falei, 17 anos, a gente é muito nova para decidir sobre isso. A escola prepara a gente para fazer vestibular, enfim, mas a gente acaba que não direciona tão bem o curso, né? Hoje tem aquela mudança do ensino médio e tem as trilhas formativas. Minha irmã tá pegando isso. Mas na minha época não tinha. E aí fui no direito. Falei, não, acho que a mãe tem razão. Eu escrevo bem e tal. Vou no direito ver qual que é. Porque jornalismo eu daí descartei. Era o que eu tava mais perto, era jornalismo. Aí eu falei, não, vou pro direito e vamos ver o que é. E, começou o curso, super me identifiquei. Assim, eu faço na Univale também, eu estudo lá em Tijucas. E super me identifiquei com os professores, com a turma, com o curso em si. E logo no segundo período eu já comecei a fazer estágio no escritório. Então acho que isso fez muita diferença. Eu vou fazer uma intervenção depois sobre esse assunto. Tá bom. E a Laura? Na verdade, muita gente acha que eu escolhi direito por uma pressão, talvez, da minha mãe. Só que isso, na verdade, foi justamente o contrário, né? Eu sempre quis fazer, eu sempre gostei. Eu acho que pelo meu jeito de ser, assim, eu sempre fui de ter uma opinião forte. De justiceira. Em todos, sei lá, trabalhos da escola, eu sempre estava à frente. Que argumentativa, né? De falar, de dar minha opinião e tal. E buscar sempre essa questão mais da justiça mesmo. E, na verdade, a minha mãe, ela queria que eu fizesse qualquer outro curso, menos direito. Porque ela dizia, mas pega um curso mais tranquilo, por que tu vai fazer isso? Tu já não vê que a minha rotina é corrida, por que tu vai insistir nisso? Mas era algo que eu gostava, eu já via nela algo que eu me identificava, assim. Então, lógico, teve uma inspiração, mas não foi por pressão, assim, às vezes por já ter alguém na família, né? Que muita gente acaba indo por esse caminho, talvez por já ter um caminho aberto, algo assim. Na verdade, no meu caso, não foi por isso, assim, foi algo que eu já quis, assim, desde sempre. E também, eu lembro que na Univale, a gente, quando era mais nova, assim, sei lá, tava no 9º ano do ensino fundamental ali, já tinha a oportunidade de ir para aquele OPA, né, que daí tu consegue... que é um programa de opção profissional por área. Isso, tu consegue ir na universidade, ter uma aula, ter uma palestra sobre o curso, né, e eu fui, sei lá, 4 anos, todos eles eu fui no direito, porque eu gostava já de ver como que ia ser, enfim, então, acho que tudo isso ajudou bastante para eu, né, ter certeza do que eu queria. Isso é a Laura falando disso, né, é uma coisa bem importante assim, para a gente deixar claro para o jovem, né, para a família, porque realmente eu não queria que ela fizesse direito, porque a nossa vida é corrida, intensa, é intensa. Não é? E eu lembro que elas sempre andaram muito comigo. Eu tenho a Laura, Maria Luísa, minha outra filha, um beijo, filha. E elas vão no carro comigo, porque andavam sempre comigo quando elas eram menores, que eu tinha que trabalhar, tinha que ir numa outra cidade. Vão com a mãe no fórum de não sei aonde, era nosso passeio. Vamos não sei o quê. E daí elas iam do meu lado e era o telefone tocando. Ou então, quando não tinha celular ainda, escreve aí na agenda que eu tenho que fazer tal coisa. E não sei o quê. Eu disse assim, né, Laura, tu quer essa vida para ti? Né? Um sentido de preocupação, assim, tipo porque assim, tu ama a tua carreira, mas sim, mas não é ela podia fácil, escolher uma coisa né? mais fácil. Eu também, se o Guilherme quiser, eu também não quero, não. É linda, né? Toda profissão é bonita, porque... E o direito realmente é apaixonante, né? Porque eu acho que é uma questão de cidadania mesmo. Eu acho que todo mundo tinha que ter acesso, né? Para saber dos seus direitos. A graduação seria muito importante para todo mundo. Ela é muito importante a prática é bem para a específica. questão da sociedade, né? Tu não faz só uma faculdade, tu aprende algo para tua vida que tu vai usar para sempre, tu vai conseguir ajudar outras pessoas, algo, né, muito assim social mesmo, né? E até as leis às quais tu tá submetido dentro do país que tu vive, né? Tu precisa entender
quais as condutas tuas vão E a gente levar a acaba tais meio que sanções. se humanizando muito também. Sim. Porque a gente acaba lidando com, até já dentro da faculdade, mais para frente, a Alice já está tendo essa experiência de participar do escritório modelo e de ver as demandas da população, Atender né? pessoas de todos os níveis, Isso. de alfabetização, Sim. financeiro, enfim. É. E sentir as carências que um Sim. público que talvez não faça parte da Sim. nossa bolha diária Isso. sofre, passa, os problemas que existem nas famílias, que às vezes não Sim. existem nas nossas. Então, abre os horizontes, assim. E o direito ele tem esse poder, né, de ampliar a mente, né? A gente acaba sendo um clínico geral mesmo, né? Eu acho que de tudo, porque o advogado, vocês estão vendo no escritório, ele é psicólogo, Muito, É. meu Deus. né? Sim. Ele Tem é que assistente tranquilizar social. os clientes que já chegam lá apavorados com alguma coisa que está acontecendo. Ele é às assistente vezes nem social bem porque a Lélia tem essa mesma perfil meu, a gente é muito humana, às vezes a pessoa não, a gente vive disso, é o nosso ganha-pão, mas a gente também faz um pro bono, né? Eu Em lembro algumas que situações, quando eu né? comecei a advogar, que quando a gente começa a advogar, eu comecei bem jovem, né? Porque depois eu quero voltar a falar da com vocês Alice, sobre a Alice, escolha, mas eu comecei a fazer faculdade com 16 anos. É muito... O que eu sabia da vida, né? E logo me formei e a gente, quando começa, a gente atende tudo que vem, né? Tudo que... Qualquer nomeação que o juiz fizer, a gente está lá, eu quero, né? Porque é experiência e tudo. E tem bastante coisa, assistência judiciária da ativa, né? Isso. E isso que só o tempo para amadurecer. Porque atendia bastante gente necessitada. E a gente não recebia nada, que demorou para o Estado Eu pagar recebi o galinha dativo, viva já. né? Não, mas eu fazia o quê? Honorário. Eu virei assistente da minha cliente Sim. de dar comida. É. Ah, doutora Lélia, acabou o bujão de A gás. relação fica íntima, né? Ai, o que eu vou Não fazer? Eu vou consegue comprar. limitar, Não porque tem o não leite do meu consegue. filho, tu Bota- acaba, em envolve. vez de ela te pagar, É difícil tu não acaba se envolver, tirando, só não tem enxergar como um tu trabalho, não. não tem como separar, assim, Aos né? pouquinhos a gente vai vendo que a gente não é responsável pelo mundo todo, Mas né? é sofrido, né? Mas é tu sofrido. calejar e tu perder um pouco, tu acaba perdendo com o tempo um pouco dessa emoção, né? Eu Tomar acho as que coisas pra que o si. médico deve Isso. sentir também, né? É o psicólogo, isso, o tudo psicólogo, isso, porque se ele tu não leva também- pra isso, si, né? é. É difícil tu não absorver Tem que separar as um coisas. pouco, Quer porque- ajudar, tu vê a pessoa passando alguma coisa e tu te envolve, e tu não quer sofrimento isso. Mas antes da gente falar disso tudo, que a experiência dentro de um escritório pode proporcionar para quem já pode fazer Isso. estágio, em outras áreas também, né? Mas assim, como é difícil, né, escolher para onde que se vai. Sim. O que vocês diriam para um jovem que está saindo agora do ensino médio? Eu penso mesmo que quando a gente sai do ensino médio, não é só porque tu terminou o ensino médio que tu tá pronto pra poder escolher, porque as pessoas absorvem muito isso. Ah, tu sai do ensino médio, então todo mundo já te cobra, os familiares, os amigos, já sabe o que tu vai fazer, já se inscreveu na faculdade, já viu o vestibular, já. Então tu fica com aquela pressão. E na maioria das vezes as pessoas não sabem o que elas querem e elas acabam escolhendo um curso por pressão externa. E no fim é uma decisão tão assim importante na tua vida e por que tem que ter essa pressão toda, sabe? Se é algo que tu vai tecnicamente fazer a tua vida inteira. Lógico, tu pode mudar de curso, tu pode... Enfim, tem N possibilidades, mas a ideia que a gente tem é fazer a faculdade com uma carreira que tu quer seguir, né? Ninguém quer trocar de curso, sei lá, depois do 5º período. É difícil, né, E também, isso. se não der certo, como disse uma outra convidada nossa aí, Tá tudo bem. né? Tá tudo Tá bem, tudo a bem. vida tá aberta, a gente pode acertar, errar 1000 vezes, né? E tu pode agregar funções também, né? Tu pode Sim. continuar fazendo aquilo e mais alguma coisa, como eu e a Lélia agora, né? A gente está buscando outros caminhos, né? Porque a gente tem outras necessidades, a gente tem essa de querer se comunicar de outras maneiras com outras pessoas, Sim. com outras, né? Eu vejo muito que abriu essa oportunidade, a tecnologia trouxe isso. Tu consegue unir a tua carreira, a tua profissão com outra coisa. Isso é muito legal, é mais flexível, né? A gente não é uma coisa só, né? A gente tem muitas faces, né? Muitas Não tem como faces, se exato. resumir numa profissão, resumir num curso, resumir... Colocar numa caixinha, né? a gente não tem que fazer isso, né? Não precisa, embora as pessoas às vezes cobrem isso. E elas mas colocam a gente
nessas caixinhas É. também. Estereótipo, né? É. Acaba ficando classificado, que é advogada, que tem que ter a postura séria, não sei o E quê. a Não, mulher as pessoas têm suas é vidas. isso. Elas, por exemplo, vocês aqui estão num programa descontraído, num projeto novo. É uma outra visão. Eles estão vendo uma outra Lélia, uma outra Michelle. Os clientes de vocês que eventualmente estejam assistindo. Assistam. É diferente. É vocês conversando com pessoas, trazendo informação, falando sobre outras carreiras, outras profissões. É uma outra esfera. É muito interessante isso. E eu penso também que a gente, então, essa questão de, saiu do ensino médio, tenta conversar, assim, com a tua família, com teus amigos, pra não botar essa pressão em cima de ti. Às vezes tu fica 6 meses, não entra logo... Tenta, né? Entra, vê dentre as tuas opções o que tu gosta e faz... Meu conselho é seguir o que eu fiz, porque pra mim deu certo. Sim. O que tu mais te identificar, vai lá e tenta. Se não for aquilo, também não espera muito tempo. Já muda pra outro. Vê onde tu te talvez, encaixa. às vezes, conversar Ou com espera os profissionais também. da área que tu tens interesse, né? Eu quero fazer fonoaudiologia, mas eu acho que é assim. Mas vai lá, conversa com uma fono, participa de um dia dela. Visita a vê clínica, como é que ela trabalha, vê um como que dentista. Vai lá ver funciona, como é que é o isso. dia a dia. Conversa, troca ideia, né? Eu acho que tirar um pouco dessa questão, dessa pressão de ter que escolher. Às vezes, claro, quer tentar um curso, vai. Mas às vezes não precisa. Às vezes tu espera 2, 3 meses pra entrar na faculdade, tu vai estar com a outra cabeça, vai receber bem melhor as informações, porque é um mundo totalmente diferente da escola, né? E tem que levar em conta que, além dessa pressão da escolha do curso, depois que tu começa a seguir na carreira acadêmica, envolve milhares de outras pressões. É a pressão pra tirar nota boa, é a pressão pra participar de tudo que tu pode, pra fazer as tais das horas de atividades complementares. Não se que tu sai correndo baseia atrás em de ir na tudo. aula e pronto, E sabe? o mundo A acadêmico, cobrança. né? Vocês que são alunas exemplares. Verdade, Mas é interessante elas falarem também da participação delas na OAB. Eu vou falar, eu Né? vou puxar isso Isso. aí, ó, porque assim, e outra coisa legal também, porque como muita gente que vai escutar, vocês vão ser um exemplo para assim, ou do que fazer ou do que não fazer, né? Mas assim, o mundo acadêmico também é legal, né? Tem muita eu sou oportunidade, apaixonada né? pelo mundo acadêmico, assim, eu acho que eu estudo na Univale, né, é a única experiência que eu tenho de graduação, é o único universo que eu conheço, mas dentro da Univale a gente tem várias possibilidades. A Laura participa do grupo de estudos, a gente já fez muitos artigos científicos, resumos expandidos, a gente tem orientação dos professores, assim, é sensacional, assim, a atenção que eles dão, o quanto eles investem na gente para fazer as coisas. Eu e a Laura também, a gente tem isso em comum de ser muito envolvida com comissões, com participar de conselhos superiores da universidade. Eu gosto muito de participar dos eventos da Univale, estou sempre lá no cerimonial, ajudando a organizar, enfim. Então, acho que esse envolvimento acadêmico, para nós duas, é muito forte. A gente nota que é diferente das outras pessoas. Eu acho que talvez por a gente ser pessoas com objetivos e, enfim, de se dedicar muito naquilo que a gente faz, a gente acaba se envolvendo bastante. Tem que abrir um bastante. espacinho e ir, né? Senão, Isso. não gostou, mas tem que se envolver. E aquela história, né? A nossa carreira se constrói já desde a faculdade. É a partir dali que a verdade, gente constrói com nosso nome. certeza. Eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho, assim, pra alguém da nossa idade, ou que tá entrando agora, ou também que já tá ali... Em qualquer já curso. E já tá em qualquer fase, porque às vezes tá no final, quero começar agora. Nunca é Dá tarde. tempo? Dá, gente, porque, assim, em qualquer universidade, né, vamos falar da Univale, que a gente é o que a gente conhece, mas tem grupo de pesquisa, Microfone, querida. tem... Isso. Opa! Tem grupo de extensão, tem muita coisa que dá de fazer e é muito legal porque ali também é aberta a comunidade. Então, tem o EMA, que tu tem como ser monitor ali, tu consegue, às vezes não consegue pegar um estágio, faz no EMA, O EMA sabe? é o Escritório Modelo de Advocacia da Univale, é onde a gente faz a disciplina do estágio obrigatório. E é ali que eu tava falando, que a gente tem contato com essas pessoas de diferentes níveis, enfim. Sim. Então, eu acho que, lógico, não é todo mundo que consegue ter um tempo, porque muita gente trabalha o dia inteiro, às vezes não tem. Mas, assim, sempre que tiver uma oportunidade, às vezes tem até coisas nos sábados, sabe? Se tiver uma oportunidade para fazer alguma coisa, assim, da faculdade, ali dentro da universidade, porque vai mudar bastante a tua visão, vai mudar a tua forma, porque, querendo ou não, tu tá construindo algo que vai ser essencial para ti, para sempre, né? Tu tá Inclusive a questão de construindo teu nome. contatos, né? A cada Sim. evento que tu vai, tu encontra novas pessoas. Isso é a questão do networking, porque os professores ali são peças fundamentais. Eles Que hoje é tudo, né? eles são advogados, são professores, estão nesse meio jurídico, então eles também podem te ajudar, E aqui, aproveitando, já que nós somos todas alunas da Univale. Né? É Com verdade, muito orgulho, muito né? orgulho, Muito é. orgulho. Hoje estou professora da Univale também. Um beijo para os meus alunos do 9º ano de Direito.
de Tijucas, meus queridos. Sigam aí! A gente é de Itajaí porque não existia, né? Não. Em Tijucas, começou né? em 98. Eu me formei em 99, então já estava saindo quando ela foi criada, e ela se formou em 95, né? Morri. Não morri não, tô viva. Me formei em 94 e, na verdade, eu já era aluna da Univale quando eu fiz o ensino médio em Itajaí. CAU, né? Eu fui para o CAU em Itajaí e, na época, não era nem CAU, olha a velhice. Era FEPEV. Era FEPEV, né? E aí já tinha colégio de aplicação, depois ela virou universidade. Então, eu fui para Itajaí, fiz o ensino médio todo lá, que eu e a minha mãe fomos morar lá. E depois já fiquei na Univale. Então, e uma coisa, assim, que eu acho importante a gente falar, desmistificar que as universidades privadas não são tão boas quanto a universidade federal. Nossa, a gente escuta muito isso. Né? Por que não tentou federal? Isso. Eu não quis tentar federal. Isso nem foi uma opção na minha cabeça, porque eu sou de Tijucas. Então, morar em Floripa ou ficar indo pra lá toda a vida, pra mim já não era uma opção. É questão de custo-benefício também. Morar em Florianópolis é caro, né? Às vezes tu vai porque o valor da mensalidade. Não vou pagar a mensalidade, mas às vezes isso é mais caro do que pagar a mensalidade, né? E na nossa época, eu não sei se ainda é fato, né, Lélia? Mas na nossa época eles falavam muito que a Univale e a Federal tinham as diferenças, eram prática e teoria, né? Hoje já não tem mais isso, né? Acho que tem um pouco. Eu acho que as duas têm os seus dois lados, sabe? A Univale incentiva muita pesquisa, assim como insere a gente no mercado de trabalho. A Federal vejo que também incentiva muita pesquisa. Sim. Eu acho muito importante, assim, muitos alunos ali, eles têm essa questão do artigo, eles têm vários também grupos ali de comissões, enfim, fazem congressos, coisas. Então, eu acho bem legal. A gente até foi num congresso que teve lá na UFSC, né? Com o Tartucci. Bem legal que os próprios acadêmicos trazem isso, né? Sim. Então, acho que as duas... Acaba que todos têm seus dois lados, né? Mas esse preconceito, assim, acho que mas isso tem o menor sentido. Existiu, né? Hoje, talvez não já tanto, está né? Bem menos, eu acho que não... Mas na nossa época tinha muito Meninas, isso. E como que é, né? Vocês que já têm toda essa bagagem aí, tão jovens, mas com tanto pensamento já crítico, bem formado. Como que é conciliar isso tudo e a vida pessoal, e as amigas, e a família, e continuar sendo bonita, e namorados? É uma loucura. Eu acho que a gente é muito bem resolvida, eu e a Laura, sim. Mas eu acho que a gente involuntariamente lida com um monte de fatores, assim. Eu acho que eu e a Laura, a gente é muito autocrítica, a gente se cobra demais, a gente quer dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. E se algo sai fora do nosso esperado, a gente já desgosta. Então, mas isso não é um peso, assim? É que, assim, hoje em dia eu acho que tem muita questão de... É porque cada um tem sua rotina, né? Cada um tem os seus horários. Por exemplo, a gente vai pro estágio, vai de manhã, aí tem aula à noite, é aquela coisa, correria. Nosso dia é inteiro ocupado. E aí, fora que a gente também quer conciliar, quer cuidar da saúde, quer ir na academia, quer... Entendeu? Então tem... Comer certo, comer melhor. Quer comer bem, daí tem que fazer as marmitas pra passar o dia todo, aí tem... É tudo uma questão, assim, tem que se adaptar pro que a gente tem, no né? No fim, tudo acontece no meio da loucura e dá tudo certo. Dá tudo certo, mas tem cansativo, isso, assim. né? Não é fácil, assim, dar conta da faculdade, dar conta de estágio, dar conta de sair com a família, de ter tempo pra ficar com os amigos, de ter tempo pra ficar com o namorado. Não é assim, né? Tão simples, mas a gente... E a autocobrança, a gente tá dando jeito. A autocobrança acho que é a pior, né? Gerando uma autocobrança. Eu acho que a autocobrança é um elemento, assim, dos mais fortes. E eu sinto que isso também, pra nós duas, tem muita relação também com a nossa família. Porque não que a nossa família cobra da gente, de forma alguma. Mas a sociedade projeta na gente a figura dos nossos pais. Por exemplo, a Lélia, que é uma profissional de excelência na área dela, cobra isso da Laura. A Laura tem que ser parecida com a Lélia, ela tem que ser uma profissional de excelência. Eu, na minha família, tenho mulher... que gera isso. Então, acaba que a gente também acha
é algo bom, é um ponto positivo pensarem isso da gente, mas ao mesmo tempo é um fardo, né? Porque tu quer atender, tu não quer decepcionar. Tu tem que atender as expectativas. As pessoas, né? A gente quer atender. Isso, e aí a gente quer atender e às vezes enfim, a gente também é humana, então às vezes não consegue ser a melhor em tal coisa, às vezes, enfim, todo mundo é assim, né? E aí isso gera uma frustração, isso gera uma... É a questão de autocobrança e acaba gerando um perfeccionismo extremo. Eu sou assim, então eu sou assim com tudo. E aí, às vezes, eu acho que tudo está bem ligado, assim, e é um né? sofrimento, né? Eu acho que gera sofrimento, né? Eu, graças a Deus, não levo isso de uma forma negativa, mas eu tenho consciência de que isso existe. A pressão, ela não vem diretamente, alguém colocando pressão na minha cabeça, mas eu sinto que esse atendimento às expectativas existe. Sim. Porque tua tia é uma profissional de excelência na área dela, tua madrinha. É velado, então, né? Acha que eu vou ser parecida. Eu quero ser. Sim, e aí também, eu não sei, vai muito... Eu, desde criança, assim, sempre gostei de estudar, de tirar nota boa, e aí vem sendo projetado na nossa cabeça, a gente vem crescendo com essa ideia de que a gente é inteligente. Então, como que eu não posso ir bem numa coisa? Como que eu não posso saber fazer tal coisa? Isso não é legal, né? Não é? Isso acaba gerando... uma autocobrança desde que vem crescendo já com isso, sabe? E às vezes eu acho que isso às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então é algo que é de se trabalhar, pra não gerar coisas... Não trabalhar a gente lida bem com isso. Eu também acho. Mas eu acho que pode ter outras pessoas passando e sabendo que isso existe de uma forma mais profunda. Desencadear alguns outros problemas, ansiedades assim. e isso, transtornos, então né? Tem que ficar ligado, assim, né? Pra não deixar as coisas fugirem do controle. Eu acho que é importante vocês falarem também, né? Porque eu e a Lélia tivemos a mesma experiência que vocês estão tendo. Eu tive colegas que cursaram Direito, mas que não cursaram Direito sem trabalhar na área, porque também tem gente que precisa trabalhar para pagar a faculdade. É verdade. E às vezes não consegue um trabalho na área, né? Então, como é para vocês a expectativa que vocês tinham em relação a... primeiro, 2 perguntas, né? O que vocês esperavam da faculdade antes só de conhecer, de ouvir falar, e depois tu sentar ali, né? E ver o que ela te proporciona e realmente ter contato com o que é o curso de Direito. E outra pergunta que eu faço é como é ter a prática e a teoria juntas, né? Eu acho que a Laura pode responder tua primeira pergunta, eu respondo a segunda. Tá. Assim, eu acho que quando entra na faculdade, a gente entra aquele calor sonhador, né? Que tu acha que tu vai se formar e tu vai, assim, sair um advogado pronto. Igual tem muitos estudantes de Direito que vê aquela série... O estudante de Direito CSI, eu entrei para ser um CSI. O estudante de Direito ele tem um problema diferente do resto de todos os cursos. Eu acho que isso é próprio nosso. A gente entra para querer mudar o mundo, né? A gente vem muito e acredita 100% na justiça. Mas, assim, vem muito dessa questão de ganhar todas as causas, que é igual a gente isso é projetado, né? Isso. Então, ou então já vai passar para ser juiz, sabe? A gente entra com essa questão que vai ser assim. Não, e a jornada é longa. Mas é lógico, é no primeiro período, aí depois vai passando, tu vai vendo que não é bem assim, que isso exige muito estudo, que as coisas não caem do céu e que... Enfim, mas isso eu acho que é mais questão de quando tu entra aquela expectativa, assim. Acho que talvez isso para todos os cursos, não sei se a gente pode generalizar, eu acho que a gente entra achando que a gente já vai aprender a ser advogado. Por exemplo, que era a nossa vontade. A gente entrou achando que ia ser advogada. Só que tu chega lá e tu vê que tu nem sabe metade das palavras que estão falando. Tu ainda precisa aprender conceito operacional, que é um negócio que tu não sabe. Sim. Quero dizer que tem advogado que não sabe ainda. Tem advogado que não sabe ainda. Mas então, assim... Então, às vezes, assim, acho que isso é algo que acontece com a maioria das pessoas. Acho que a gente pode dizer para outros cursos também, às vezes, vai né? pra tudo. Todo mundo tem essa expectativa. Sim. Mas a questão de estar na prática, isso ajuda muito a abrir a visão, assim, e ver as coisas realmente como são. Sim. Eu comecei a estagiar, né, desde o primeiro período, então, assim, me ajudou muito. Acho que isso muda totalmente o desempenho na faculdade, né? A tua visão das matérias, enfim. Porque desde o primeiro período eu tive a oportunidade de aprender a fazer uma petição. Coisas que eu só ia ver, sei lá, a partir do 5º, né? Começar a fazer alguma coisa. Começar a ver processo civil só. Assim. Então, isso, começar a ver petição, atender cliente, saber como conversar com o cliente,
cada um tem suas peculiaridades. Tu não Sim. pode falar da mesma forma para todos. Entendeu? Entender o que eles estão pedindo. Lidar com os idosos, que é um Sim, outro jeito. E às vezes eles querem te transmitir algo, mas precisa traduzir, porque eles não têm a obrigação de saber o que eles estão realmente Porque o direito ainda é muito né? complexo. É O direito ainda tem complexo. uma linguagem muito Então, rebuscada. às vezes, tu tem que traduzir para a parte jurídica, mas também para conversar com a pessoa, tu tem que transformar isso para que ela vai entender. Então, isso tudo na prática, não tem outra forma de tu aprender senão na prática, né? Porque tem todo o vocabulário típico, né? É, do com meio certeza. jurídico E a gente continua aprendendo, Sim, né? sim. Não- Constante Não, evolução, né? Sim, meu Deus, é isso. Alice, posso contar? Pode contar a minha história dele. Pode. Sobre a prática. Vou contar. A Alice foi né, chamada para ser nossa estagiária aqui no escritório. E ela estava no... Tava no segundo período, ia começar o terceiro período em Segundo fevereiro. Eu entrei 10 de Totalmente fevereiro surtada, de 2020. Aí ela foi o primeiro dia, eu fiz uma conversa com ela, assim, como é que ia ser. Só que, assim, a vida real, a gente chama o estagiário, mas a gente não tem, assim, uma semana com o estagiário, né? A gente chama o estagiário e atende o cliente, A vida tá surta acontecendo, junto, né? No e a escritório vida tá segue, né? Não tem como parar a vida pra- tá acontecendo. É uma pra coisa parar e viva, explicar né? tudo, né? E aí a Alice, tá tudo bem, tá, toda linda, Adorei a né? conversa, Toda achei a conversa foi perfeita. Alice topou a ideia. E aí, no segundo dia, a Alice veio. Daqui a pouco, a Alice manda uma mensagem para mim que desistiu. Não quer. Então, por mensagem. Lélia, eu não vou dar conta, É. Lélia. Eu tô E aqui daí 2 eu dias. disse assim, não, vem aqui, vamos conversar. Meu Deus, o que eu falei, né? Eu, às vezes, não sou muito objetiva, assim, muito... E o que eu falei? Tratei mal. Meu Deus, Alice, depois a gente conhece Tijuca, eu conheço todo mundo, né? E aí eu disse, não, vamos conversar, vem aqui. Ela veio. Isso, só para o resumo, é que ela está até hoje, né? Mas, assim, ela veio e disse, não, eu estou me sentindo uma inútil, eu não estou fazendo atrapalhando nada, vocês? eu estou atrapalhando em vez de estar ajudando, eu não sei fazer nada, eu não estou entendendo. Eu disse, calma. Segundo dia, né? Segundo dia, né? Vocês veem, ó. Não, surtada. né? Segundo dia. E aí eu disse, não, mas calma. Aí é que está isso que você falaram. Às vezes o estagiário vem com a ansiedade de que ele já vai operacionalizar. Só que operacionalizar, né, Michele, dentro de um escritório de advocacia, é isso aí. É dar uma boa tarde para o cliente quando ele entra, tu já está sentindo ele. Eu já não sabia fazer nada disso. Eu nunca trabalhei em outro lugar. Escutar, escrever, o escrever a peça já é uma coisa lá na frente. Nós tem muita coisa por detrás. Interpretar o documento. Eu não Interpretar sabia os documentos. o que que era uma pedir, fazer certidão uma negativa, ligação é difícil. Uma matrícula. A gente sabe que tem gente que escreve super bem, mas não sabe pedir um documento, né? Então, assim, o resultado disso é que essa ansiedade do começo tem que ser superada, né, Alice? É normal, Conta aí, Alice. mas ela é Hoje, Alice, desnecessária. Ela é hoje totalmente eu desnecessária. não vivo sem Alice. Mas vem Só pra ver como vem- inverter o negócio. Vem de novo da autocobrança. né? Vem da autocobrança. Eu pensei, meu Deus, a Lélia trabalha muito com direito imobiliário. Ela me passou uma matrícula do imóvel para fazer tarefas simples. Ela não estava me cobrando nada. Ela não queria que eu soubesse. E aí, por exemplo, me passou uma matrícula. Eu fiquei, tá, o que é uma matrícula? Aí eu ia lá e na mesa dela, perguntava, o que é uma matrícula? Não, é isso, isso, isso. Tá, aí eu voltava. Não, mas aqui tem um negócio falando de escritura. O que é uma escritura? Eu não sabia diferenciar as coisas básicas. Então, pra mim, isso na minha cabeça, eu tava atrapalhando ela. Meu Deus, a advogada tá lá querendo trabalhar. Ainda tem que ficar me ensinando cada coisa que é óbvia. Não, Porque, tô pronta. o direito ele é muito amplo, né? Então, não julgando ninguém, mas eu fui conhecer também o que é uma matrícula e como ler uma escritura. Foi a Lélia que me ensinou depois de formada. Porque o direito imobiliário é uma área muito eu não específica. trabalhava com direito imobiliário. Não era uma coisa que fazia parte da minha rotina. A gente se identifica com o ramo e a gente Isso. Mas não começa é a focar diferente. nele, né? Gente, eu Mesmo sendo comecei advogada, eu posso a não mexer entender. com né? matrícula também. Eu acho que eu era estagiária, já no final da faculdade, estagiária da doutora Alicia. Um beijo, doutora Alicia, nossa guru, né? De muita gente, a doutora Alicia. E ela me deu um inventário para fazer. E nesse inventário tinha vários imóveis, que era para mim descrever o imóvel. E eu não sabia descrever o imóvel. Norte, sul, leste, oeste. Eu disse, eu não quero nunca saber mais disso daqui. Né? No Olhar entanto, uma planta. olhar uma planta. E assim, na verdade, tem coisa... A faculdade não vai dar conta de Não. passar tudo, né?
É, Não muito, tem tempo é pra muita isso. coisa. Não tem como, né? Sim, é. Então, é isso daí. Então, o que vocês diriam? Quem tem oportunidade, né, de estagiar? Eu acho que não deve nem pensar duas vezes, porque isso muda muito. Eu penso muito assim, agora eu tô começando a ter processo civil, né? E aí... Na faculdade, né? Porque no escritório. Sim, então não tem como eu entender o processo civil sem ver o sistema do EPROC, entendeu? Não tem como eu imaginar um processo sem ver a inicial A linha ali, do tempo a linha ali, do né? tempo, sabe? Não Cronologia. tem como... Então é muito difícil, é muito mais complexo quando tu não tem oportunidade de estar na área, porque aquilo se torna Tu algo... aprende no automático. Isso, e aquilo se torna algo muito assim, tá, como que é isso? Como que é isso de verdade, sabe? Tu não consegue nem imaginar. Então, eu acho que essa questão, ela te ajuda em diversas áreas. Lógico, tu vai escolher se vai querer fazer mais voltado pra penal, tu vai vendo o que tu se identifica mais, mas independente, eu acho que se tem a oportunidade de pegar um estágio, mesmo que tu não saiba se é a área que tu quer ainda, pega. Não, e eu falo isso pra todos os cursos. Na É, veterinária, isso, vai, lógico. faz o teu estágio, vê na prática como é que é. Às vezes a pessoa vai Qualquer- descobrir na prática que não é aquilo que ela quer. É verdade, às Isso, vezes... às Porque vezes uma na coisa é tu faculdade lidar tudo com a teoria lindo. muito Sim. linda da justiça, que tudo funciona, que é só pedir pro juiz que ele dá. Tu esquece que tem o outro lado, tem o advogado da outra parte, Sim, tem fora duas outros- histórias. Tem processo administrativo, Isso. extrajudicial. A gente É, precisa tem lidar que com lidar diversos órgãos órgãos, tu tem É. que... Enfim, então isso... Então, e a vida pessoal dessas meninas? Pergunta aí, então. doutora. E as meninas têm previsões para a vida, do futuro, onde é que vocês Como querem que pensa uma estar? jovem mulher? Daqui uns 15 anos, onde é que vocês vão estar? Casadas com filhos, com escritório, juízas, promotoras, delegadas? Isso ainda vive no pensamento de uma jovem? Casar, Meu ter pensamento, filho, sim, eu tenho esse planejamento bem constituir forte. família. Também, se não tiver tudo bem, não, né? é normal, Que nós né? a Cada gente uma pode tudo, né? Sobre a gente. Eu tenho É. esse pensamento desde Elas pequena, de querer casar, ter filhos, construir minha família. Tenho meu namorado. Beijo, amor. E, Ai, lindo. enfim, acho que fala um pouquinho de ti, Laura, pra depois de falar da nossa relação. É, eu acho que hoje a gente vê que essa geração, ela tá tendo poder de escolher, não é mais algo imposto, não, então tu vai casar, vai ter filho. Então, hoje em dia, a gente tem essa questão de poder escolher, de ver o que a gente realmente quer. Isso é muito legal, né? Porque a gente não tem mais aquela preocupação de... Vai do contexto de cada Isso. uma, né? Eu também penso que nem a Alice, assim, tenho meus planejamentos, tenho vontade de ter uma família, de crescer na minha carreira, de... Enfim, tenho sonhos, assim, mais, assim, digamos, mais longe, assim, mas eu acho que é muito importante a gente ter objetivos. A dona Laura tem namorado? Tenho, temos só para o pessoal que namorados. não conhece, saber. Sim. E o engraçado é que eu e a Laura, eu conhecia a Laura desde pequena, eu estudei com a irmã dela por muitos anos. Mas pra mim, a Laura era a irmã da Maria Luísa, e não bebezinho. passava disso, era uma criança, porque a Laura tem quase 2 anos de diferença. Então, Nossa! na escola, isso faz Quanto diferença. tempo? Não, mas Na isso escola, é verdade. 6 anos de Hoje em dia diferença. não faz mais, mas na escola era, por faz. exemplo, Ela era Quando é irmã criança, a Alice faz. estava no ensino médio, eu estava No lá no fundamental. fundamental. Então, Terminando pra o mim, fundamental. Eu e ela temos 4 anos de diferença. Fazia diferença agora. Hoje em dia exatamente. não... Aí pra mim, a Laura era irmãzinha da Maria Luísa. E aí eu entrei no escritório bem antes e a Laura entrou. E ali pra frente a nossa relação, assim, ficou muito, muito íntima, assim, da família, tudo. E por acaso os nossos grupos de amigos começaram a se juntar. Se Eu acho fundiram. que, Se fundiram. A gente pode se resumir a nossa relação em intensidade, porque Muito. a gente lida com tudo aí dentro do escritório, divide problema, A gente passa divide... horas juntas. a gente passa a maior parte com a do outra, dia né? juntas e ainda inventa coisa pro final de semana, então acaba que virou muito intensa mesmo. Então, inclusive, daí a gente conseguiu juntar amizades, eu virei amiga de várias amigas Eu da também, Alice, de vários ao amigos da contrário Laura. também. E, inclusive... Bancasse Cupido? E essa é a melhor, essa é a melhor. Que hoje a Alice namora um amigo, assim... O melhor amigo do Rafael. É muito... Desde doce. criança, assim, né? Eles são amigos há muito tempo. Então, isso é bem legal também, né? Ver como é possível isso, né? Que sorte que o de João levar deu, né? É verdade. O João é uma pessoa de sorte. Então... É bem isso, assim. Eu sei que não é fácil, João. Elas não são fáceis, Mas, né, Rafa? então, essa ideia, e vocês compartilhando isso com outras amigas, né? Com outras moças, né? Moços e jovens, independente de sexo, né? Ainda existe essa ideia de família, de Eu isso acho faz que tá parte meio a ainda. meio, assim. Eu também concordo. Eu acho que tá bem
diversificado, pode dizer. Tem gente que pensa que nem a gente, mas tem gente... Acho que essa questão de poder escolher ajudou muitas pessoas realmente seguirem o que elas querem, ou às vezes não sabe, às vezes também não sabe se quer, se não quer. Tem gente que aprende... Hoje, se tu perguntar, tu quer casar, tu quer ter filho? Não quero nada. Não E até sei, é não quer cedo, nada, né? não Eu sou uma pessoa que também. eu não queria casar nem ter filho. Muda, né? Pode mudar. A minha ideia era ser advogada, ter minha carreira, meu carro, minha casa, Tu priorizou minha isso, vida, né, na tua cabeça. e eu não mas queria. não foi Sim, assim. claro, depois de eu conhecer uma pessoa. Tem tudo isso. Às vezes tu não tá com A alguém vontade ainda. às vezes não tá ali, Às né? vezes tu não tá namorando alguém, como é que tu vai pensar, tipo, que tu quer casar, que A tu vida quer vai isso? acontecendo. Às vezes vai acontecendo aos poucos, e aí tu pode pensar sobre isso. Então, acho que isso facilitou muito pra gente poder realmente não ter pressa pra decidir essas coisas. Pra Não gente pode ter pressa, não porque tu vai te colocar numa situação que não que- vai ser e que legal. nem Se tu fizer na pressa, e não vai que ser nem legal. precisa, sabe? Que antes só acontecia porque tinha tanto essa questão de pressão mesmo. E na verdade, vocês têm a sorte, né? E o privilégio, porque não é todo mundo que tem, né, essa sorte. Vocês foram criadas por mulheres fortes, né? E que ensinaram isso, né? Que vocês podem escolher e vocês podem ter o que vocês quiserem, ser o que vocês quiserem, né? Tipo, eu e a Lélia também temos essa sorte, né? Porque as nossas mães também foram mulheres com vidas complicadas, mas grandes mulheres. Não, e elas nos orientaram muito no sentido de a Isso. gente fazer as coisas no nosso próprio tempo, de escolher uma pessoa com objetivos parecidos, de... Isso faz diferença. Não aceitar de menos do exigir que vocês respeito, merecem, isso, né? tudo isso. Mas assim, ó, né, eu me lembro muito, ela pode dizer também que é a mesma época, a gente viveu a adolescência na mesma época. Eu tenho muitas amigas que não tiveram, né? E elas engravidaram muito cedo, porque não conversavam com as mães sobre isso. Era um tabu, né? Eu sei que ainda é, mas a vida levou elas para outro caminho. Então, e eu estudei em colégio público, né? A Na gente nossa época não estudava existia colégio colégio- particular, foi existir depois de muito tempo na cidade, né? Então, eram pessoas que vinham de famílias estruturadas até, pai, mãe, periquito, papagaio, mas que não tinham uma visão de fazer uma faculdade. E a mãe já casou cedo, já teve filho cedo, e acaba que a vida vai levando elas para outro caminho. Então, eu não tive muitas amigas que fizeram faculdade. Eu tive amigas que já têm filhos com 30 assim, anos já, né? Pegando essa ideia da Michelle, da importância da conversa em família, né? A família é uma base? Eu acho que com certeza, assim. Muito do que eu sou é totalmente influenciado pela minha família, assim, não tenho dúvidas, né? Eu vou citar aqui a minha mãe, mas, por exemplo, hoje acho que tudo, assim, a questão do meu jeito de ser, todo mundo diz que a gente é muito parecida, acho que... acho que isso É fato. E isso tem total, em razão da convivência, em razão de exemplos. Hoje até, esses tempos, a gente foi num show juntas, que hoje em dia eu gosto muito de MPB, de discos de vinil, isso tudo é influência total da minha mãe. E eu acho isso muito bonito, assim, porque a gente tem a oportunidade, por exemplo, a gente vai num show de um artista que ela admira, admirava da época dela, e hoje eu consigo ter essa admiração também. Então, isso é muito legal, porque acaba unindo duas gerações, assim. E isso, né, tô trazendo um exemplo aqui musical, mas isso serve para tudo, serve às vezes, a profissão que eu tô escolhendo, tô vendo o que eu quero fazer, tem total influência, assim. Inspiração, né? Acho isso que a palavra é princípios, inspiração. né, que tu A gente traz é muito inspirado pela né? nossa Sim. família e a gente é muito orientado, é uma família, a minha família é muito unida. Isso, e aí também questão de hábito de leitura, de estudo, isso tudo... E da conversa aberta, né, que vocês têm com pai e mãe. É possível isso, né? Não é... E é como eu estava falando antes, como a gente tem essas pessoas na nossa família, a gente é comparado. E muitas características são identificadas. Tipo, nossa, tal coisa tu faz muito parecido com a tua tia. Ai, numa outra coisa cidade tu pequena parece ainda é mais teu pai. notório, É né? mais Porque- notório, porque E as pessoas assim, são conhecidas. né? Porque a gente está falando aqui de coisas bem positivas, né? Mas o que vocês diriam, assim, para um colega, para um amigo? Porque às vezes não tem a mãe, que não dá para Sim, chegar, mas tem o pai, mas tem o primo, tem a prima. Tem que projetar essa figura de uma buscar, pessoa né? em alguém. Uma referência, Pode né? não ser teu pai e tua mãe. Infelizmente, nem todo mundo Não tem essa- não tem essa, não tem não essa tem essa estrutura. figura, né? Isso, eu vejo que isso faz total diferença. Pode ser uma prima. Mas né? Amigo, Sim, mas tu tem é. que correr, tem que ter alguém que tem que consiga ter correr alguém pra que te aconselhar. consiga te guiar, que isso é muito importante na vida de uma pessoa, porque, por exemplo, muitas vezes eu vou fazer alguma coisa nova e por mais que eu não vá seguir exatamente o que a minha mãe falou, mas é importante A opinião eu saber, dela, né? é Consideração. importante O que eu ela saber pensa a forma disso, né? que ela pensa, É. o que ela acha sobre isso, sabe? Pra mim conta muito. Sim. Então, acho que isso
faz total diferença, porque tu consegue se basear em alguma coisa, tu consegue, sabe, ter uma visão assim. Então, essa questão de a gente fazer faculdade, essa questão tudo vem muito da nossa família, vem muito desse incentivo, eu acho, sabe? Então, Eu acho que por ter sido criada por pessoas que têm opiniões fortes, né? Princípios fortes, né? Então isso tudo influencia e deixar vocês falar o que pensam, sim, isso ouvir a voz de vocês, né? Uma pessoa, um ser humano mesmo, isso. né? Tu não tá só Individual, criando né? uma pessoa, Não. tu tá trazendo valores, tá transformando aquela pessoa para ela ser quem ela é hoje. Então Sim. não tem como te separar, e né? outra coisa, meninas, agora vamos aproveitar o nosso tempo, porque é muito assunto, né? Vamos Meu Deus, a pegar gente já tá para acostumada, né? mais um pouquinho ainda, enquanto conseguimos ainda. Outra coisa que essa geração de vocês também é muito cobrada, como todo mundo é, mas a de vocês, é sobre estética, né, Michele? Michele pode puxar esse assunto. Eu acho que, assim, eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa bem resolvida, assim, com as coisas. Mas eu sinto que isso influencia muito ao nosso redor, nas pessoas, numa cobrança extrema sobre o corpo, por atingir o padrão ideal de beleza, porque o cabelo isso, o cabelo aquilo, de... Comprar a bolsa que a de amiga comprar tem, uma tudo igual, que o outro que tem, muito isso, né? de... Porque a rede social também trouxe alimenta isso, né? É porque gera essa comparação. E assim, o Instagram, enfim, vou trazer o Instagram aqui, ele é uma ferramenta que acaba influenciando muito, tanto em aspecto rápido. positivo, né? Porque a gente não pode dizer que a tecnologia não trouxe de os forma alguma. benefícios, isso é, né, inegável, mas tem os seus malefícios, porque o que acontece no Instagram, a gente vê uma parcela da vida da pessoa, e a gente acha que é aquilo, que a vida é sempre assim, que é tudo perfeito, que por que comigo não tá assim? Então tu gera essa Que comparação. são momentos de felicidade que as pessoas Sim. captam e E jogam por ali. mais que a Elas não gente vão captar saiba chorando, que, né? que E isso às não... vezes nem é, né? Não, às vezes É não montada é a fake, felicidade. né? Sim, é. Mas isso que Partindo do princípio que todo mundo é verdadeiro. Sim. mas isso traz não é inevitável não se comparar, Sim. né? Ver. Pensar nisso, né? Pensar naquilo que E tu faz viu. parte, né? Aham. Eu quero ter a bunda que aquela moça mostrou ali. Mas eu acho que isso também vai muito que a gente tem que se preparar pra poder psicologicamente pra não Pra tem não absorver, né? pra não achar que, Não que absorver. é tudo assim, que a gente tem que ser assim e isso e aquilo Porque é justamente na individualidade da gente que a gente é diferente dos outros, né? Sim. Então, o que Não vai deixar trazer isso de destaque lado, né? pra gente em qualquer área que seja é no que tu tem de diferente, Na que é a verdade, tua característica. o bullying sempre existiu, né? Com outro nome, né? Mas o hate e o bullying sempre existiram, só que não na rede social, né? A gente tá falando ali em off com uma outra convidada, né? Ela falou para mim, contou para vocês da minha história, porque que eu comecei a fazer exercício quando eu era adolescente, né? Eu não me lembro quem foi a pessoa, ela também não conseguiu lembrar, mas ela lembra porque ela era minha amiga e ela ouviu na hora. A pessoa me chamou de gorda. E dali eu entrei numa pilha que eu tinha que emagrecer. Eu comprei uma bicicleta e eu comecei que nem uma louca da Praça Ana Joaida, já ia na praça. Imagina, A louca da bicicleta. É bem tua cara. Bem a minha eu cara. vejo isso também. Comendo abóbora, ficando Mas amarela. é que, Ofegante no meio da rua. Isso, às vezes, uma pessoa falou isso Uma? pra ti há muito tempo atrás e fica no teu inconsciente e tu leva isso, Eu sabe? lembro também, eu tinha um namorado que um dia eu era cheinha. Eu nunca fui uma pessoa obesa, mas eu era uma mulher real, normal. Né? Só que na nossa época não tinha esse culto a corpo, não era academia. Academia quem fazia era maromba, né? Era homem. Não tinha muito espaço pra gente, era caminhar na rua e... Não era por saúde, era pra Não, fisiculturismo, isso, assim, é. né? E ele falou pra mim, passou a mão na minha barriga e disse, eu me lembro disso, dentro do carro, com outro casal de amigos, te cuida que eu não quero uma namorada barriguda. Deus do céu. E aí isso vai... pegar isso daí pra gente. Isso? Isso daí. E essa questão, assim, né? De que a mulher é que tem que atender A expectativa. a expectativa. Até Sim. uma versão meio machista. Assim. O homem pode até ter barriga. Mulher não pode. Né? Isso ainda existe? Nessa juventude ainda existe isso? Eu vejo que mudou um pouco. Eu acho que mudou bastante. Eu acho que é natural da mulher se cobrar mais, se comparar mais e se exigir Que a mulher mais. se veste pra outra mulher, né? Pode ser.
Eu não sei. Eu acho que vai de cada que uma. mudou um pouco, sim, mas a gente não pode dizer que melhorou. Tanto que hoje em dia as mulheres continuam se cobrando tanto. É cansativo, é uma carga cansativa, porque tu tem que estar sempre... Dentro do padrão, né? O padrão de beleza, tu tem que seguir isso, teu cabelo tem que ser assim, tu tem que ser magra, e isso é cansativo. Então, embora já tenha mudado bastante, porque hoje em dia a gente tem a gente vê realidades diferentes, a gente tem acesso à internet pra isso, a gente vê E tem pessoas representatividade, reais. né? Existe mulheres reais. Existe. Né? Então, eu vejo que mudou bastante, só que mesmo assim a gente não pode dizer que não existe mais isso, sabe? Porque existe, é uma visão machista, né? Infelizmente, a gente ainda tem isso na nossa sociedade. E eu vejo que a gente tá caminhando para mudar um pouco isso. A gente já vê mulheres, principalmente, se opondo a isso, opinando sobre isso, né? Nas redes sociais, enfim. Só que, infelizmente, ainda existe. Então, a gente vai demorar um pouco ainda para quebrar essa questão, porque foi gerada. É uma questão que já tá dentro da sociedade em si. Então, a própria mulher, né, Laura, fala da outra também. Eu ia dizer, não é só o homem, a mulher. Às vezes não é nem o escolhe. homem, né? Porque o homem, se tu for ver, ele não vai olhar uma bunda bonita, ele não vai olhar a celulite, quem vai olhar é nós. O homem não tá preocupado muito com isso, se tu for ver. Acho que tem muito a ver com inveja também. Isso. eu acho que Comparação. de tudo um pouco, Acho que a palavra comparação Assim, é fazer tudo das que a outra trevas, pessoa assim. faz. Sim, É muito disso, assim. Eu acho que vem muito disso. Então, Eu acho que meninas, vamos lá. A gente precisa, nós temos tempo, eu acho, aí, um pouquinho aí, né? E antes da pergunta top do nosso podcast, né? Vocês gostam de ser mulheres? Sim. Gostam desse bastante. papel? Acho que o universo feminino desde sempre teve muito presente na minha vida, inclusive falando assim da questão de vaidade, de estética, de tudo isso. Eu sou apaixonada por roupa, sapato, A maquiagem. gente sabe. E por também poder exercer essa influência. Me identifico. Por poder ter autenticidade em todas as áreas, enfim, eu acho que eu sou É muito possível feliz. fazer isso sendo mulher. Sim, é possível. Dona Laura. Eu também, com certeza. Eu gosto muito de ser mulher. Acho que prefiro ser mulher do que homem, digamos assim. Eu gosto. Pudesse escolher novamente, Se pudesse ser escolher Deus novamente, meio de novo. seria eu de novo. E acho que realmente a gente tem muita influência feminina na nossa vida. Isso é muito importante, né? Como a gente já falou, para ser quem a gente é, de se inspirar, de poder... Então, a gente tem muito isso de ter amigas mulheres também, que são pessoas que nos ensinam Diferentes muito. idades, né? Diferentes idades, então isso é muito legal. A gente compartilha diversas experiências, né? O mundo feminino, a gente consegue de várias coisas, desde relacionamento até questões mais íntimas e consegue fazer essa troca. Então, acho que é muito legal essa união, né, das Se entender, mulheres. né? Tudo. A gente se entende muito bem, então é muito legal ter amigas mulheres, eu me identifico muito, eu gosto muito. Então... É bom. Eu sou muito feliz com isso. Só para eu fechar, né? Eu li em algum lugar, eu não vou falar porque talvez eu vá errar. Certo. Mas que a gente tem, acho que eu já falei para vocês em outra falou. conversa, que a gente tem que ter 3 tipos de amigas, né? A jovem, para saber para trazer a juventude de volta para ti, de querer coisas novas e aprender sempre. Da tua idade, para te saber que elas também passam pelas mesmas coisas que tu está passando, né? E mais velhas, para saber que tu tem futuro e que o futuro não é tão ruim quanto tu pensa que é, né? Faz todo sentido. Isso. Eu também acho, porque isso é essencial, assim, porque tu consegue ver várias gerações que vão te influenciar de todas as formas. Então é bem legal ter essa, sei lá, diversidade. A troca, digamos né? assim, Essa essa visão. troca com pessoas E, de diferentes. certa sabe? maneira, o que vocês estão vivendo hoje, nós conseguimos mudar o que vocês estão vivendo hoje, de certa maneira, né? Com as nossas posturas e com as nossas escolhas. Esse caminho de vocês foi um pouco aberto por mulheres que vieram antes de vocês, né? E para nós também, mulheres que vieram antes de nós, né? Porque... É uma sequência. Eu posso falar isso, que a mãe da Lélia, eu sempre digo, né? A dona Ceia, que está lá com Deus já, era uma mulher à frente do tempo dela. Ela era mais moderna Ela era muito moderna, muito visionária, muito especial no falar, e ela sempre tinha uma palavra, tipo, ninguém pode dizer para ti que tu pode ou tu não pode, tu vai fazer o que tu quiser, que a escolha é tua. A minha mãe também, que veio, né, uma mulher que na época dela, a separação era, né, uma mulher que se separou com 28 anos, com uma filha de 8, né, há 35 anos atrás, né. Então, eu acho que a gente veio dessa luta e a gente conseguiu levar o legado delas com respeito e responsabilidade para fazer com que o de vocês fosse um pouco menos dolorido. E agora a missão Espero é que a gente nossa, tenha, espero, Lélia, que a gente tenha conseguido replicando, né? E assim,
que fiquem as coisas boas mesmo, né? Porque às vezes a gente também comete erros, né? E claro que comete. E assim, né? Então, o que é bom a gente carrega e o que é ruim a gente aprende. Isso. Né? Mas então, eu vou fazer só mais uma pergunta antes da pergunta final. Já que estamos falando disso, isso está muito ligado com relacionamento, né? Relacionamento afetivo mesmo. Né? Hoje, com os namorados de vocês, o jovem também pensa diferente sobre isso, consegue ter uma visão assim um pouco mais aberta ou se situa melhor dentro, consegue ver uma relação melhor? Ele consegue perceber? Que depende. Eu acho que depende de cada casal, assim. Eu acho que analisando os nossos conhecidos, cada um lida de uma forma. Tem gente que tem a nossa bolha, tá né, Alice? Tem uma bolha nossa, né? Tem a nossa, mas assim, analisando ao redor. Tem gente que não tá nem aí pra nada. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Tem gente que abdica das suas próprias escolhas por causa de outra pessoa. Sim. E tem gente que tá junto, que é parceiro pra tudo, que compartilha dos mesmos objetivos de vida, que tá ali pra motivar, incentivar, pra crescer mesmo, né? Eu vejo que hoje, assim, felizmente, a gente vem aprendendo falando muito sobre relacionamento saudável, vem trazendo essa questão de conscientização. Hoje já é bem mais falado sobre relacionamento tóxico, relacionamento abusivo. Hoje em dia eu vejo que a gente... Tem mais informação. As pessoas em si conseguem conversar sobre esse assunto e se alertarem, né? Sim. Então, hoje vem trazendo mais a questão do relacionamento saudável, que é prezar, tipo, a individualidade do outro dentro do relacionamento. Tu tem que ter a tua carreira, tu tem que ter um tempo com a tua família, tu tem que ter um tempo com teus amigos. Tu tem que ser incentivado a isso, porque tu tem momentos que tu não tá afim de nada. Então, tu tem que ter uma pessoa do teu lado que corresponda e esteja ali pra te levantar, pra te motivar. Eu acho que não dá de se relacionar com quem não tem pelo menos os mesmos É valores. verdade. Acho que valores é uma coisa muito importante. Gosto, muito tudo bem, mas valores. Gosto tem que ser diferente, tem que ter gostos parecidos também. Porque existe, é uma pessoa cada também. É uma particularidade, né? Então, eu acho que hoje vem crescendo bastante essa visão. Então, acho que é muito importante que a gente vem crescendo essa questão de enxergar o teu parceiro, né? Como um parceiro mesmo, para diversas coisas, assim, não é só... E ainda nesse aspecto de relacionamento, a gente nota muito também, analisando ao nosso redor, assim, uma pressão. Nossa, eu já tô com tantos anos, eu não tô namorando. Verdade. Ainda existe bastante disso. No nosso tempo tinha. Eu namorei 13 anos também, não vai casar Mas nunca. isso volta na questão de comparação, porque daí tu vê, por minha exemplo, amiga tá namorando, a minha Gente, outra amiga vou tá contar namorando. aqui, né? Eu comecei a namorar com o pai da Laura, da Maria Luísa, com 15, com 17 eu noivei porque eu já estava velha. No meu tempo era assim. Mas hoje em dia E a se idade Deus me maior, livre, né? se eu não casasse com 19. Eu casei com Mas- 30, já casei 30 solteirona. Então vamos lá, porque o nosso tempo está se esgotando. E aí a pergunta que não pode faltar para nossas convidadas, que eu acho que vocês não sabem qual é. Isso a gente sabe. Já sabe, né? Então, já que nós estamos falando para elas pode o quê, Alice? Qualquer coisa. Todo mundo pode qualquer coisa, desde que coloque total dedicação naquilo que quer, em qualquer objetivo que seja, relacionado à carreira, profissão, vida, relacionamento, enfim. Só que depende única e exclusivamente de dedicação. Foco naquilo. E pra ti, Laura? Eu penso também, né, que a gente tem um universo de coisas possíveis e que a gente não pode nunca querer se limitar a algo só. A gente a gente tem que estar sempre se reinventando e a gente pode fazer isso. Hoje em dia a gente tem essa questão de liberdade, de poder escolher o que quer, de poder, né, investir no que quer. Falar o que pensa, né? Falar o que pensa. Então, eu acho que a gente está uma geração muito legal, que a gente consegue conversar sobre diversos assuntos, a gente consegue trazer isso. Então, acho que a gente pode o que a gente quiser e que a gente tem que investir nisso e tem que tentar, tem que, mesmo que tenha medo, tem que ir e fazer, independente de se preocupar muito com o que os outros vão pensar, e tem que, sabe, querer aquilo. Tem que fazer por ti. Por ti, exatamente. Se não fizer, ninguém vai fazer. Por ti Não mesmo. é pra agradar ninguém, não né? É pra tal te pessoa, agradar, não né? pra agradar. Opinião alheia. Exatamente. Fazendo por ti, consegue tudo. Tá certo, meninas. Muito obrigada. Acho que isso é legal, assim, de dar voz para o jovem, né? Porque, às vezes, a gente só escuta quem já
A experiência. Mas a gente falou de tanta coisa. verdade. Isso, porque esse é o jovem de hoje. Ele que vai fazer parte e vai mudar a sociedade. E eu acho que a troca, né? Eu acho que a Isso. troca entre Engrandece gerações, muito, né? a Isso. discussão e o debate, ele fica mais rico, né? Sim, com certeza. Então tá certo. Obrigada. Muito, muito obrigada, Alice e Obrigada. Laura. A gente que agradece. É verdade. Pessoal, escutem, participem desse podcast que tá muito legal. Obrigada, viu? Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.